Meus amigos, eu torço muito que esse vídeo não envelheça mal. Afinal de contas, no dia 9 de abril nós tivemos um pregão muito difícil, mas muito difícil mesmo. Muito porque, como você pode bem se recordar, o pregão ele começou com uma bolsa horrorosa, e especialmente ali dentro das petrolíferas, a Brava era a que mais estava sofrendo. Só que nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco do como eu aproveitei essa queda, um pouco dos motivos por detrás que havia para primeiro você ter a queda e depois toda essa recuperação e por fim eu vou dar aqui uma pincelada a respeito do que o CEO da Brava ele falou a respeito da empresa e desse cenário um pouco mais desafiador, se eles têm armas para enfrentar isso ou não, e tudo isso você vai ver nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela para a gente começar com esta reportagem aqui da Reuters, tá? O que eles dizem, né? É que as ações disparam no alívio após o Trump suspender as tarifas. O que aconteceu, né? Você praticamente começou o dia do dia 9 com uma tarifa ali dos Estados Unidos contra a China na ordem de 80%. O que aconteceu? Durante o dia, ele viu que as coisas estavam piorando um pouquinho e ele elevou isso para 104%. Durante o dia, as tarifas em todos os outros países elas estavam iguais, afinal de contas o Trump não havia dito nada. E isso aconteceu exatamente, pelo menos de acordo com a recordação que eu tenho, às 2h27 do dia 9. E por que essa data é importante? Grava isso porque eu ainda vou trazer uma informação muito valiosa para vocês. Vamos lá. Depois que aconteceu isso, às 2h17 da tarde, houve então um burburinho no mercado de, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Será que as tarifas vão ficar realmente suspensas? E aí veio então um tweet do Donald Trump dizendo o seguinte: olha, a China não está colaborando conosco. Essa situação ela é insustentável e inaceitável. Exatamente por isso, nós vamos elevar a tarifa da China para 100. De outro lado, 75 países vieram aos Estados Unidos falar aqui com o pessoal para a gente debater um pouco, vamos ficar mais calmo com essa tarifa. E para que esses acordos eles possam acontecer, essas conversas sejam harmônicas, o Trump decidiu suspender por 90 dias as tarifas mais altas. Entretanto, ele manteve para todo mundo em 10%. Legal. Isso que você precisa entender até o momento para entender a dinâmica global que envolveu essa dinâmica do mercado. Porque, literalmente, o mercado parecia um farol. Tava tudo vermelho, do nada, pum, tudo para verde. Foi incrível o pregão de hoje. E muito por conta desse tweet do Donald Trump e, claro, da medida de suspensão das tarifas maiores por um determinado prazo. E aí o que acontece? Todos os ativos globais se recuperaram. Houve um determinado momento no nosso pregão em que literalmente nenhuma ação estava no vermelho, tudo estava subindo, literalmente todas as ações subiram até em um momento. Só que, claro, o pregão continuou ocorrendo, algumas voltaram para o 0 a 0, algumas tiveram uma pequena queda, entretanto, a Brava foi a que mais me surpreendeu e eu já vou trabalhar isso com vocês. Calma, que tem muita coisa ainda. Ó, vocês podem ver aqui no Japão subiu 8%, futuros da Europa subiram. E o que a Reuters traz pra gente, né? Essa notícia da suspensão das tarifas surpreendeu os participantes do mercado. Claro, ninguém estava esperando isso, dada a magnitude do movimento. Só para você ter ideia, no mercado norte-americano foi estimado alguma coisa na ordem de 4 trilhões de dólares em valorização que houve ali dentro por conta dessa notícia de que o Trump iria mais ou menos suspender, iria parar por um determinado prazo essa tarifação tão alta que ele colocou ali. E claro, esse que é um ambiente de risco, né, bolsa de valores, bastante forte que estávamos vendo após o anúncio, né? Então, foi muito forte o movimento, como eu te falei, foi praticamente um sinal, estava tudo vermelho, daqui eu pisquei e aí ficou tudo verde. Literalmente todas as ações foram para o verde. Só que eles colocam ainda o seguinte: no entanto, dadas as tarifas que foram anunciadas e que permanecerão em vigor, isso ainda aumentará drasticamente a tarifa média dos Estados Unidos, perto de 20%. Legal. Ainda assim, é menos pior do que poderia ser, tá? Então, foi algo minimamente razoável. Agora, o especialista aqui, ele falou o seguinte, que é difícil imaginar qualquer um dos lados, tanto os Estados Unidos quanto a própria China, recuarem nos próximos dias. De fato, eu acredito que essa discussão ainda vai se prolongar um pouco, porque é uma briga de quem tem o maior, né? Vão falar que, ó, eu sou melhor que você, eu sou melhor que você, eu aguento mais, aguento menos, enfim, vai ficar naquela discussão. Entretanto,
A China, a meu ver, ela está sendo mais ponderada nesse momento, porque ela lançou, através do seu chefe da parte econômica, que eles querem conversar, só que eles não sabem como ainda, porque parece, para os olhos ali dos chineses, que os Estados Unidos não quer algo que seja igualmente bom para os dois lados. Os Estados Unidos quer se sobrepor à China, coisa que eles já disseram, não vai acontecer. Então, se ficar essa discussão de quem é melhor, quem é pior, não sei o quê, vai ficar muito complicado para esses próximos dias. Entretanto, sabendo que o Donald Trump tem até mesmo publicado um livro nesse sentido de como negociar, ele joga lá em cima algo extremamente absurdo, pornográfico, para você mais ou menos se acostumar com aquilo. E depois que você se acostumou com uma ideia ridícula, você fala, tá, agora eu posso negociar algo minimamente razoável para ambas as partes. E ele está empregando exatamente a força dos Estados Unidos com essa teoria de negociação que ele tem. Certo ou errado é o que está sendo feito, tá bom? Você tem algumas outras questões aqui a respeito de venda de títulos. A moeda norte-americana valorizou bastante na data de hoje, mas, enfim, isso é normal. Agora, sobre a Brava, nós temos aqui alguns pontos interessantes, né? A Genial, ela diz o seguinte, que a Brava deve ter uma melhora operacional nos próximos resultados. De fato, quando você pega todos os dados operacionais, você pode ver o seguinte, que lá em fevereiro, eles tiveram aproximadamente 73 mil barris por dia. Em março, eles tiveram alguma coisa como 71.900, se eu não me engano. Ou seja, tá numa média razoável. Janeiro, se eu não me engano, ficou na casa lá dos 53. Enfim, se me falhar a memória, depois eu coloco aqui para vocês. Mas o fato é que você consegue ver de forma bastante clara essa linearização do crescimento. Claro, com algumas paradas, uma coisinha ali, outra colar, mas tá indo muito bem. E o que acontece? O próprio Décio Oddone foi entrevistado recentemente e ele disse o seguinte, olha, nós temos alguns planos para a Papa-Terra que serão executados quase que completamente ao longo de 2025 e para Atlanta, os poços 4 e 5H serão religados exatamente por essa notícia, pensando aqui que a Brava poderia colocar dentro dos seus resultados alguma coisa na ordem de mais ou menos uns 12 a 10 mil barris ali, pelo menos, a gente está pensando em jogar esse número para 83, 85 mil barris por dia, o que poderia elevar muito os resultados da companhia para já o segundo trimestre do ano, afinal de contas já estamos em abril. Os resultados do primeiro tri eu ainda vou calcular para vocês e eu ainda vou trazer um vídeo. Então fica calmo, eu vou trazer aqui as notícias para a gente entender como que foi o pregão, tá bom? Agora, essa notícia aqui, ela é interessante, apesar de toda a recomendação aqui que existe em relação à Brava, de que vai ser uma empresa muito boa, etc, etc, os analistas da Genial recomendaram a manutenção, tá? Então, você simplesmente, se quiser comprar, compra, se quiser vender, vende, mas se você tiver alguma coisa, mantém. Eu, infelizmente, não gosto muito de ficar ali em cima do muro. Eu, particularmente, tenho para mim que Brava é compra. Eu sou analista para recomendar algo para você? Não, por isso não é uma recomendação, mas tenha em mente que eu estou comprando para minha carteira, eu vislumbro um grande potencial e exatamente por isso e por outras tantas notícias e estudos, eu estou investindo fortemente e eu já vou te mostrar como. Outra notícia importante também, ainda sobre a Genial, a petroleira mais sensível à queda da commodity. E isso é um ponto que eu preciso explicar para vocês. Nós temos, basicamente, dois fatores que eu julgo que são os principais. O primeiro deles é por conta da alavancagem. Porque a ideia é a seguinte, você tem que pensar que a alavancagem ela funciona como se fosse uma gangorra. Quanto mais próximo das extremidades, mais oscilação você tem. Quanto mais próximo do eixo, menos oscilação você tem. Exatamente por isso que R$ 1 alavancado valem 2. Agora, R$ 1 de prejuízo são 2 de prejuízo. É mais ou menos essa ideia. A Prio Petrobras não tem uma alavancagem tão grande, portanto, R$ 1 de prejuízo para elas equivale eventualmente a realmente R$ 1 ou menos que isso, e R$ 1 de lucro equivale, por exemplo, a 1,10, 1,20. Então, essa proporção de alavancagem é fundamental. Segundo ponto, e isso eu falei no vídeo que eu vou deixar no card no final aqui para vocês, que é a respeito do custo geral para extração do petróleo, tá bom? Então, o primeiro que eu falei foi a alavancagem e o segundo foram os custos relacionados à operação, que a Brava, considerando as projeções que eu tenho para o ano de 2025, ficará na ordem dos seus $48 de custos por barril, tá bom? Então, é um custo ainda elevado. A Petrobras, só para você saber, tem 45 e a Prio está na ordem dos seus 28. Então, você já começa a perceber daqui o porquê dessa oscilação toda. Pois bem, agora vamos falar do que mais nos interessa, que é a nossa querida Brava.
Antes, eu preciso mostrar para vocês o preço do petróleo. Nós já estamos aqui com o mercado aberto no dia 10, né, porque já acaba sendo negociado à frente, está caindo aqui 0,74, nada que vai ser muito preocupante, 0,74 centavos de dólar, 1,13%, mas o que eu quero te mostrar é isso aqui. No começo do dia, o petróleo abriu ali mais ou menos seus 64. Ele caiu lá para casa dos seus 58, uma queda de aproximadamente 9%. E o que acontece? Desse fundo aqui, o petróleo voltou que nem o rojão lá para casa dos seus 66, subindo ao todo 13%. Naturalmente, quando houve essa inversão com o anúncio ali do Trump, você teve uma baita de uma volatilidade. Eu vou pegar aqui o gráfico para vocês em horas, tá bom? Vou colocar aqui em horas só para você ver. Lembra que eu te falei que às 2 horas era um horário importante? 2h17. Por quê? O Trump soltou aqui às 2 horas e você vê esse candle gigantesco subindo muito rápido. Foi muito rápido, gente. Vocês não têm ideia. Esse daqui é o gráfico do petróleo, né? Que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui para o diário, só para você entender essa oscilação toda. Você teve, ao todo, uma queda no começo de 9%, que puxou várias ações, e depois essa alta de 13%, claro, considerando do seu fundo. Olhando para a Brava teve o seguinte comportamento no pregão de hoje. Abriu mais ou menos ali nos seus 17 e alguma coisinha. E aí caiu bastante, caiu 10%, chegou a 15,78. Só que quem comprou lá nos 15,78 e conseguiu vender na máxima do dia, foi muito sortudo, conseguiu uma alta de 16%. André, qual foi a mínima do dia? A mínima do dia foi aproximadamente aqui nos seus 15,76. André, por que isso tudo é importante? Você está falando de datas, horários? Por isso aqui. Eu tive a grandíssima sorte de comprar ações da Brava exatamente às 2 horas. Claro, não comprei tudo. Eu estava vendo ali uma certa oportunidade, comprei um pouco aqui a 1h25, depois comprei uma outra parte aqui às 2 horas. Claro, eu estava ali rapidinho com o celular, consegui olhar a cotação, pum, comprei, deixei uma ordem. E olha só, a mínima, como eu te falei, foi nos 15,76 mais ou menos. Olha quanto que eu comprei. Quase acertei ali a fiozinho da mosca, ou seja, por literalmente aqui 6 centavos que eu não consigo comprar lá embaixo. E eu consegui colher toda essa valorização que a companhia teve lá para cima. E por isso que eu estou te mostrando todos esses dados aqui. Porque por mais que você queira ou não, commodities elas são extremamente oscilantes por conta de fatores macroeconômicos. E não sou eu que estou te dizendo isso, você não precisa confiar em nada do que eu estou dizendo. Quem está dizendo isso é o próprio CEO aqui da PetroRecôncavo. Olha só o que ele disse. O CEO da PetroRecôncavo, que é o José Firmo, ele disse o seguinte: quem está na indústria petroleira deve ter ciência que o petróleo é um negócio cíclico e você tem que ter planos o tempo inteiro prontos para reagir a uma mudança. Isso daqui, gente, é fundamental para você enfrentar esse setor de commodities que é muito complicado. Ele não é simplesmente assim, olha, você coloca lá uma planta em operação para extrair petróleo, seja onshore, offshore, enfim, qualquer canto. E não é simplesmente você ficar retirando. Você tem que colocar em uma quantidade muito grande de tecnologia, de tempo, de conhecimento ali dentro para você conseguir efetivamente trazer algum valor. E a Brava, nesse sentido, ela está conseguindo trazer esse valor através do crescimento da produção. Aliado a isso, ela tem alguns contratos, primeiro de NDF, que é para você ter basicamente um dólar protegido, e de outro lado você tem aquela proteção de hedge, ou seja, você tem uma quantidade de barris que estão redeados, ou seja, que eles estão protegidos caso a oscilação da commodity faça com que não fique mais viável economicamente. Então, por exemplo, a Brava, ela tem um hedge da seguinte maneira, só a fins de exemplo, tá? Ela fala o seguinte, olha, se o petróleo cair aqui abaixo dos 58, você vai ficar obrigado a comprar de mim por 58. De outro lado, se, por exemplo, o Brent ele passar aqui dos seus 85, ficar acima disso, eu, Brava, vou ser obrigado a te vender por 85. Claro, nesse cenário você pode falar, putz, que besteira da Brava fazer isso. Mas tenha em mente que com essa operação aqui, você consegue fazer praticamente a custo zero esta operação aqui e ficar basicamente protegido. E é não só isso, mas também isso que a Brava está fazendo para conseguir trazer ao longo do tempo dessas oscilações todas macro e microeconômicas valor para o seu acionista. E é por isso
que eu fiz um investimento tão alto na data de hoje, por sorte, acertando quase que lá no finalzinho da cotação mais baixa do dia. E claro, eu estou certo? Estou errado? Você acha que eu não deveria ter comprado Brava, deveria ter comprado outra coisa? Deixa um comentário aqui embaixo e antes de você sair, se você quiser entender um pouco mais sobre aquele custo que eu comentei de extração do petróleo, vou deixar esse vídeo aqui. Hoje é isso, muito obrigado e tchau!